Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 187. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. E no final do áudio nós temos algumas explicações, mini estudo bíblico sobre o que nós lemos. Hoje eu vou ler para vocês 2 Reis, capítulo 14 e 2 Crônicas, capítulo 25. Amanhã nós vamos começar Jonas. Ainda não terminamos 2 Reis, mas nós vamos ler Jonas, que faz parte do método cronológico de acordo da ordem dos eventos que foram acontecendo. E eu espero por você. Para falar a verdade, eu já estou muito feliz que você está aqui comigo no dia 187. Que bênção! Antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia na Tua presença, obrigada pela Tua obra em nossa vida, obrigada por esse tempo de leitura bíblica, um tempo que nós estamos aprendendo mais sobre a história, sobre o que aconteceu, Pai, desde a fundação do mundo, desde da liderança que o Senhor colocou sobre o povo de Israel, de tudo nós estamos aprendendo a ver o Teu caráter, a ver aquilo que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta, o que te motiva, e que hoje possamos te amar ainda mais após essa leitura, Senhor. Fala conosco, que Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão, e entregamos a nossa vida para Ti, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. 2 Reis, capítulo 14. O reinado de Amazias, rei de Judá. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não foi como Davi, seu predecessor. Em tudo, seguiu o exemplo do seu pai Joás, mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, o seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos seus filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Joctel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias não quis ouvi-lo, e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou os 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro e de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria.
Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e os seus atos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. E seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 50 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou o rei Azarias, de 16 anos de idade, no lugar do seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. O reinado de Jeroboão, rei de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum de seus pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levava Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Efer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Laude, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. 2 Crônicas, capítulo 25. O reinado de Amazias, rei de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1.000 e de 100 em todo Judá e Benjamim. Então convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: Ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: Mas e as 3,5 toneladas de prata que paguei a essas tropas israelitas? Ele respondeu: O Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim
eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000, que levou para o alto de um penhasco e os atirou de lá, e todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não lhes permitindo participar da guerra, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: Por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: Sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: Vem me enfrentar. Contudo, Jeoás respondeu a Amazias: O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: Dê sua filha em casamento ao meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes a ti mesmo que derrotastes Edom, e agora está arrogante e orgulhoso, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que te levará e Judá contigo à ruína? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e seu povo a Jeoás, pois pediram conselho aos deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás levou-o para Jerusalém e derrubou os 180 metros de muro da cidade. Desde a porta de Efraim até a porta da esquina, ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sobre a guarda de Obed-Edom, e ainda dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques, mas os perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Judá. Bom, 2 Reis capítulo 14 apresenta um contraste impressionante entre dois reis, Amazias de Judá e Jeroboão II de Israel. O capítulo mostra como o orgulho pode arruinar uma boa liderança, enquanto a compaixão de Deus pode restaurar uma nação, mesmo que espiritualmente ela continue perdida. Este texto nos confronta com uma realidade de que nem sempre fazer o que é certo é o suficiente, quando feito com motivações erradas. É um capítulo onde vitórias militares, orgulho ferido, idolatria e misericórdia divina se entrelaçam de forma intensa, como já vimos também no capítulo anterior de 2 Reis. Amazias começou a reinar por Judá por volta de 796 a.C., enquanto Jeoás reinava em Israel. Mantendo o templo ativo,
Amazias tolerava o sincretismo. O povo sacrificava em lugares elevados, o que contrariava a ordem clara de Deuteronômio 12. Isso revela um cenário de religiosidade misturada, algo muito comum no Reino Sul. Já do outro lado, Jeroboão II assumiu o trono de Israel em 782 a.C. Seu governo foi longo, 41 anos, marcado por conquistas militares e expansão territorial. Contudo, espiritualmente, foi mais um rei que fez o que o Senhor reprova. Este ciclo de infidelidade já vinha sendo descrito desde 2 Reis capítulo 10, quando Jeú, apesar de reformar parte da idolatria, não rompeu com os pecados de Jeroboão I. Ou seja, era um tempo de contraste. Judá tentava manter alguma fidelidade formal, enquanto Israel colhia vitórias militares, apesar da completa infidelidade espiritual. Lá em 2 Reis 14:3 diz assim: ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Essa frase resume Amazias, um homem correto, mas incompleto, obediente, mas não devoto como Davi. Esse tipo de avaliação aparece em outros reis, em 2 Reis capítulo 12, quando o autor bíblico separa a obediência formal da fidelidade profunda. Quando se consolidou no poder, Amazias puniu os assassinos de seu pai, mas poupou os filhos, uma decisão que respeita Deuteronômio 24:16. Isso mostra senso de justiça e fidelidade à lei. Depois ele enfrentou os edomitas no Vale do Sal e venceu. Segundo Crônicas 25, nós vamos falar um pouco desse capítulo logo em seguida, que foi o que nós lemos hoje. Essa vitória foi bem significativa, mas também marcou o início da sua queda. Por quê? Porque após derrotar Edom, ele trouxe ídolos pagãos para Jerusalém e os adorou. Foi uma traição silenciosa, como a de Salomão em seus últimos dias, como vimos em 1 Reis, capítulo 11. Movido por orgulho, Amazias desafiou Jeoás, rei de Israel. Venha me enfrentar. Mas Jeoás respondeu com uma parábola. O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano. Era um alerta. Você está se exaltando demais por uma vitória pequena. Amazias ignorou e perdeu. Em Bet-Semes foi derrotado, capturado e humilhado. Jeoás invadiu Jerusalém, destruiu parte do muro e saqueou o templo. Esse episódio é um exemplo vívido de como o orgulho precede a queda, literalmente. Depois da derrota, Amazias ainda viveu 15 anos. Foi vítima de uma conspiração e morto em Laques. Seu filho Azarias, também chamado de Uzias, assumiu o trono com apenas 16 anos, sendo citado novamente em 2 Reis 15, que nós vamos ler ainda. A primeira ação de Azarias foi restaurar Elate, importante cidade portuária. Isso aponta para uma tentativa de recuperar uma influência econômica e estratégia comercial. Jeroboão II foi o rei mais longevo do Reino do Norte e militarmente o mais bem-sucedido. Seu reinado trouxe de volta o território que Israel havia perdido para a Síria. Lá no versículo 25 de 2 Reis 14, que acabamos de ler, está escrito assim: foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor. Esse cumprimento profético é atribuído ao ministério do profeta Jonas, o mesmo que pregaria em Nínive, como lemos em Jonas 1, e que vamos começar a leitura de Jonas a partir de amanhã. Por isso que é tão importante nós lermos pelo método cronológico, que vai seguindo realmente da forma como os eventos foram acontecendo. Bom,
Essa profecia, embora não registrada no livro de Jonas, revela que mesmo em tempos de apostasia, Deus ainda falava e agia por meio dos seus servos. Porém, espiritualmente, o texto é claro. Jeroboão II perpetuou os pecados de Jeroboão I, promovendo idolatria, cultos nos altos e afastamento do Senhor. Mesmo assim, Deus teve compaixão. Lá no versículo 26 nos diz assim: o Senhor viu a amargura com que todos em Israel estavam sofrendo. Então, ele não os destruiu, mas os libertou por meio de Jeroboão. A mesma graça surpreendente também aparece em Oséias 11, que nós vamos ler ainda, onde o coração de Deus se revira ao pensar em destruir Israel. Essa misericórdia nos ensina que Deus não age apenas com base na performance do líder, mas também por amor ao seu povo, por fidelidade à sua aliança. Bom, 2 Crônicas 25 tem vários relatos que aparecem em 2 Reis 14, mas também tem algumas informações a mais. Então, nós vamos relembrar alguns pontos, principalmente sobre Amazias. Nós somos apresentados nesse capítulo a Amazias, o 10º rei de Judá, que governou por um período de 29 anos. A introdução desse capítulo nos oferece um vislumbre da complexa narrativa política e religiosa que caracterizou o reino de Judá naquela época. Amazias, ao contrário de seu pai, Joás, que tinha sido um rei fiel a Deus, inicia seu reinado com uma postura ambígua em relação à adoração divina. Ele toma medidas para restaurar a justiça e a administração em Judá, mas também permite que os deuses estrangeiros sejam adorados. Este equilíbrio precário entre a fidelidade de Deus e a acomodação aos costumes pagãos é o ponto de partida para a narrativa que desenrola nesse capítulo. Uma das ações notáveis de Amazias é a convocação de um exército para lutar contra Edom, um reino vizinho. Ele pagou uma grande quantia em dinheiro para contratar mercenários israelitas para se unirem ao seu exército. No entanto, um profeta do Senhor adverte Amazias que Deus não está com os israelitas e que ele não deve confiar neles. Amazias ignora o aviso e sofre uma derrota humilhante. O capítulo 25 de 2 Crônicas serve como um alerta sobre as consequências da infidelidade e da confiança em recursos humanos em detrimento da confiança em Deus. A história de Amazias nos lembra da importância da busca pela fidelidade a Deus em todas as áreas de nossas vidas, incluindo as decisões políticas e militares. Esse capítulo nos oferece lições relevantes sobre liderança e fé e continua a ser uma forte reflexão para aqueles que estudam as Escrituras. Bom, os versículos finais desse capítulo nos mostram Amazias retornando a Jerusalém após a derrota e o saque. Ele é retratado como desanimado e desencorajado por seu fracasso e pela intervenção divina contra ele. O versículo 15 destaca como a raiva de Deus estava ardente contra Amazias e ele envia um profeta para repreendê-lo. O profeta adverte que uma vez que Amazias abandonou o Senhor, Deus também o abandonará. O versículo 16 nos relata que, apesar de tudo isso, Amazias insiste em questionar o profeta sobre o motivo pelo qual ele deveria continuar buscando a orientação de Deus. Essa atitude de teimosia e resistência à correção divina reflete a dureza do coração de Amazias naquele momento. A história da derrota de Amazias é um lembrete impactante da importância da obediência e da confiança em Deus. Suas escolhas, desde a contratação de mercenários até a sua desobediência à advertência do profeta, tiveram consequências devastadoras para o seu reinado e para o povo de Judá. A derrota em Edom e o saque de Jerusalém simbolizam a punição divina pela falta da fidelidade e confiança em Deus.
Esse capítulo também destaca a natureza misericordiosa de Deus ao enviar um profeta para repreender Amazias e oferecer-lhe a oportunidade de se arrepender. No entanto, a resistência de Amazias, a correção mostra como a teimosia e a obstinação podem obscurecer o julgamento humano. Em resumo, a derrota de Amazias em Edom e o saque de Jerusalém são eventos cruciais na narrativa desse capítulo 25 de 2 Crônicas. Eles ilustram vividamente as consequências das escolhas humanas e a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias. A história de Amazias serve como um aviso e um lembrete de que a obediência e a fé são fundamentais para uma liderança eficaz e uma vida piedosa. Amém? Vamos terminar por aqui. Tem mais e muito mais informações, estudos para fazermos sobre o que nós lemos. Mas vamos parar por aqui, senão o áudio vai ficar muito longo. E também para nós entendermos passo a passo, aos poucos, e o Senhor vai revelando para nós aquilo que nos é proposto. E eu tenho certeza que vamos aprender muito, muito mais na leitura da Palavra de Deus, nos próximos capítulos. E eu espero por você. Compartilhe, siga Mulheres com Fé .oficial no Instagram, acesse os áudios pelo YouTube e também pelo podcast do Spotify. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.